tirar ele um pouquinho, né? Mas você tem que botar ele de volta depois, se for o caso, né? A verdade é que a presença desse modo zero, né, ela está relacionada com características do funcional, da integral funcional, né, sobre o campo AMI, que a gente tem que prestar atenção antes de começar a fazer essa conta toda que a gente está fazendo aqui. A gente tem que prestar atenção nessas características. Vamos falar delas agora, certo? Vamos falar dessas características agora. Olha só. Vamos pensar no z de zero, né? Aquela constante lá, né? Integral de AMI exponencial de S de AMI. Só isso. Será que esse objeto está bem definido? Né? Porque se ele não estiver bem definido, o que eu tenho que fazer é primeiro defini-lo, para só então eu colocar aquela corrente ali. O que eu acabei de ver aqui é que a minha teoria original tem uma singularidade. Esse operador não é inversível. Então, a estratégia que eu utilizei para construir o z de j, eu não poderia usar porque eu não tenho o O menos 1. Ele não existe. Tá certo? Então eu tenho um problema na definição dessa integral funcional original. Antes de eu colocar o j, eu tenho que resolver esse problema. Que problema será esse? Não? Vamos analisar essa história. Isso aqui significa soma sobre todas as configurações, sejam elas quais forem, tá certo? Então, em particular, eu posso somar sobre a AMI, quer dizer, uma das configurações vai ser um AMI, outra configuração vai ser AMI G1, outra configuração vai ser AMI G2, AMI GN e assim vai por diante. Onde AMI G1, AMI G2, AMI GN são as transformadas de calibre do meu campo de calibre, tá certo? Que eu chamo de AMI G, né? É G AMI G-1 mais I sobre E dmi G G-1. Isso é no caso não abeliano, mas essa fórmula vale também para o caso abeliano, tá certo? No caso abeliano, o AMI comuta com o G, né? O G é exponencial de θ, né? Então o AMI comuta com o G, então isso aqui dá AMI mais I sobre E, dmi G, que vai ser I dmi θ, exponencial de θ vezes exponencial de menos θ cai fora, isso daqui dá menos 1 sobre E dmi θ. Então, se o G é um G de θ, o que eu chamo de AMI G é AMI menos 1 sobre E dmi θ, né? Imagina que eu estou calculando essa integral para todas as configurações, mas dentre todas as configurações, eu seleciono o conjunto das configurações que diferem entre si por uma transformação de calibre. Tá certo? Ou seja, aqui eu estou colecionando todo mundo cuja diferença entre um e o outro é uma transformação de calibre. O nome disso daqui é órbita. Tá certo? É órbita de calibre, né? Órbita de gauge, órbita de calibre, né? Você pode simbolizar isso daqui dizendo o seguinte, né? Se você tiver uma certa configuração AMI, né? Aqui está o teu AMI G1, aqui está o teu AMI G2,
Aqui está o teu AMI G3. Claro que não está só aqui, né? Cada ponto corresponde a uma configuração aqui nessa representação. Então tem configuração para todo mundo, porque o G tem infinitos Gs aí, tá certo? E assim por diante, né? Não precisa ser fechado também. Eu faço fechado porque a gente fala de órbita, fica mais visualizado, né? Então, esse conjunto é um conjunto de configurações funcionalmente diferentes, são funções de x diferentes umas das outras, no entanto, elas diferem por uma transformação de calibre. É isso que caracteriza uma órbita. Tião, seria uma classe de equivalência entre os dois? Sim, você pode estabelecer uma relação de equivalência, né? De fato, será estabelecida no futuro próximo, né? Característica de todo mundo que está aqui, olha só, se você tiver AMI e AMI G com G qualquer, ambos te dão o mesmo F', né? O F', dLi menos dLi, né? Ele é invariante de calibre, no caso abeliano. No caso não abeliano, é G, F', G menos 1. Então, no caso abeliano, é invariante de calibre. Então, todas as configurações daqui dão exatamente o mesmo F', ou uma frase que a gente está mais acostumado, dão o mesmo campo elétrico, o mesmo campo magnético. Tá certo? Então, todas as configurações que estão ali, na ordem, correspondem à mesma situação física. Tá certo? Exatamente à mesma situação física. O que acontece se agora eu fizer o seguinte: eu tenho uma órbita em torno do AMI, eu tenho outra órbita em torno do AMI barra, que me dá um F' diferente daquele cara que está lá. Aqui eu tenho AMI barra G1, AMI barra G2, assim por diante. Todo mundo dentro da órbita. Né? Se eu tiver um AMI barra, eu tenho uma órbita em volta dele também. Tá certo? Então, eu posso observar o seguinte. Se eu pegar a minha integral funcional de AMI exponencial de S de AMI, tá certo? Eu posso separar essa integral funcional, eu posso ter uma estratégia de calcular essa integral funcional da seguinte maneira. Eu vou calcular sobre os representantes, né? Estou indicando isso, tá certo? Os representantes de cada órbita. Tá? Então, toda integral é um tipo de soma, tá certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando sobre AMI, AMI barra, etc e tal. Tá certo? E depois, eu estou integrando sobre os caras que estão transformando, né, aquele representante. Então é tipo assim, eu tenho que somar sobre todas as configurações, não é isso? Então eu somo sobre AMI, eu pego AMI, calculo a contribuição do AMI e depois somo sobre todas as configurações AMI-G que diferem para a transformação de calibre do AMI. Aí eu pego, calculo para o AMI barra e depois calculo para todas as configurações AMI barra G que diferem para a transformação de calibre do AMI barra G. Do AMI barra. Faço para AMI barra, assim por diante. Então é isso que eu quero dizer com isso aqui, ó. Tem AMI. Eu estou somando sobre esse cara, sem levar em consideração, tá certo?
as órbitas. E isso daqui eu coloco dessa maneira. Então, vamos fazer assim, vamos separar as coisas. Né? A integral, dá para perceber isso que a gente está fazendo? A integral original é sobre todas as configurações, sejam elas quem forem, tá certo? O que eu estou fazendo ali é uma estratégia para fazer essa integral original. É uma estratégia. Eu posso somar descontroladamente sobre todas as configurações, mas eu resolvi ser sistemático. Olha o que eu vou fazer. Eu vou somar. Eu vou pegar uma configuração dessas e vou somar sobre todos os Gs. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo esse cara aqui, ó. Tá certo? Deixa eu escrever assim. O que eu estou indicando entre parênteses, né, entre colchetes, é o representante. Tá certo? É esse cara que está aqui, ou esse cara que está aqui, ou esse outro cara. Então eu peguei um representante, tá certo? Peguei um representante e estou fazendo todas as transformações de calibre possíveis sobre ele. Estou somando sobre as transformações de calibre. Quando eu terminei de fazer isso, aí eu vou para outro representante. Eu vou para esse cara aqui. E faço a mesma coisa, somo sobre todas as transformações de calibre dele. E assim por diante, eu vou andando. Tá certo? Todo mundo concorda que essa é uma forma de fazer essa integral? De chegar no mesmo resultado? Os jeitos não mudam por um representante, não. O critério que a gente está tomando é esse aqui. Né? Um representante é diferente de outro representante se ele dá um F-mini diferente. Tá certo? Esse é o nosso critério. Se eles dão o mesmo F-mini, eles diferem por uma transformação de calibre. Tá certo? Então, dois representantes são distintos, são considerados distintos se eles dão F-minis diferentes. Se eles derem o mesmo, é porque eles diferem de uma transformação de calibre. Então, dentro desses caras aqui, só estão incluídos caras, como a gente diria, fisicamente não equivalentes. Caras que dão campos elétricos e magnéticos distintos. Ok? E está sobrando aqui essa integral inteligente, né? Daqui, quer dizer, eu estou somando sobre todos os Gs, né? Quer dizer, pego uma determinada configuração, faço todas as transformações de calibre possíveis e coleto os resultados desses números para cada transformação de calibre. Você está pegando uma órbita. Aqui, nessa integral aqui, eu estou pegando uma órbita, exatamente. E daqui eu vou pegar as outras. Tá certo? Daqui eu vou pegar as outras. Aqui eu estou mudando, nessa segunda integração, eu estou considerando outras configurações que dão F-minis diferentes e que, portanto, têm que ser consideradas também. Tá certo? Então, esse aí é um jeito. Claro que certamente existem muitos jeitos, mas esse é um jeito da gente fazer essa integral. Né? E agora observe o seguinte: qual a grande propriedade do S? Ele é invariante de calibre. Tá certo? O S é invariante de calibre. O S é menos 1/4 de F-mini F-mini. E o F-mini é invariante de calibre. Ele dá a mesma coisa para todos os caras que diferem por uma transformação de calibre. Então, o resultado disso que está aqui, né, é exatamente isso aqui, ó, que eu já estou tirando da minha integral sobre dg. S de AMI G é independente de G. Tá certo? Ele é independente de G.
a integral sobre DG sobra. É um fator numérico. Certo? Vai ser como uma constante? É uma constante. Caraca. Todas as contribuições sobre uma órbita são a mesma contribuição. Então, o que você está tendo ali? O volume do grupo. O número de transformações do grupo que existem. É claro que, como é um grupo de Lie, são infinitas transformações. Não importa. Formalmente falando, o que você está calculando é o número de transformações do grupo que você tem. É isso que significa aquela integral em DG, que a gente chama de volume do grupo. Nesse ponto, então, se você conseguisse tirar o DG fora e levantar uma ambiguidade. Não tinha mais ambiguidade nenhuma. Isso. Como você tem esse DG, né, é um fator numérico, né, você pode agora normalizar esse cara para esquecer esse fator numérico. Por quê? Porque você vai querer lá na frente que o teu funcional gerador, quando a corrente seja zero, dê 1. Né? Se você não normalizar agora, esse cara vai aparecer lá na frente. E você vai normalizar lá na frente. Certo? Não tem jeito. O fundamental aqui é observar o seguinte. Isso daqui é uma seta constante. Né? Se a gente colocar mais uma coisa aqui, vamos chamar de N', só para não confundir com aquele mesmo N. Né? Escolhendo N'. Né? Como o volume do grupo, tá certo? Então, a tua integral original, ela se transforma na integral sobre os representantes das classes de equivalência de configurações de campo por transformações de calibre. Tá certo? Agora, essa integral que sobrou é a integral que soma sobre essa configuração só uma. Pega essa, pega a próxima, não sei o quê. E não leva em consideração configurações que diferem por uma transformação de calibre. Então, se você está dizendo que basta você pegar uma órbita e você calcula o cálculo de todos. Isso, você pega um representante por órbita, calcula para ele, aí vai para outra órbita, pega um representante naquela outra órbita, qualquer que seja, tá certo? Calcula para aquele. A sua integral funcional agora, no caso da teoria de calibre, ela tem que ser feita desse jeito. Em cada órbita, você escolhe um cara, calcula a ação para esse cara, faz exponencial de I vezes a ação e guarda. Vai para outra órbita, pega outro cara, calcula a ação para ele, exponencial de I vezes a ação, soma com esse outro camarada e guarda. E faz assim. Essa é a nova maneira de fazer a integral funcional nessa situação em que a gente tem uma simetria de calibre. Tá certo? Essa observação é a observação fundamental de Fadeev-Popov. Tá certo? A gente ainda não está falando da técnica de Fadeev-Popov para fazer essa integral. Isso é o que a gente vai fazer na próxima aula. Tá certo? Assim como teve uma técnica para fazer a integral anterior, né? Vamos ter uma técnica para fazer essa integral que está colocada aqui, sobre os representantes das classes de equivalência. Tá certo? Nós vamos ter uma técnica para fazer essa integral aí. Vamos introduzir as ferramentas necessárias. Tá? Agora, está resolvido o problema? Ainda não. Né? Esse problema aqui ainda não está resolvido. Tá certo? Mas eu vou antecipar para vocês o que vai acontecer. Quando a gente mostrar precisamente como a gente faz
essa integral, de que maneira a gente pode ser capaz de fazer essa integral, aquele problema ali vai estar automaticamente resolvido. Tá certo? Estou curioso para saber como é que a fixação de calibre sai dali. Como é que o quê? É a fixação de calibre, né? Isso. Mas da onde que sai dali, não é? É muito fácil. Quer dizer, é muito fácil perceber, pelo menos a linha geral. Você tem que escolher um cara por órbita. Como é que você faz isso? Fixando o calibre. Fixando o calibre, né? Exatamente. Eu tenho a manha por trás da história. Tá certo? Então isso aí fica para a próxima aula. Tá certo? Acho que agora tem bastante material para pensar. Né? Essa discussão ela está no Pascoal e Tardes, mas não está dessa forma que eu coloquei aqui hoje. Tá certo? Não sei se dá para acelerar, Tchalka, colocar essa aula na internet. ¿La de hoy? É. Ah, tá, pues se puede tentar colocar para Porque caso as pessoas queiram estudiar más o menos. estudar e tal, tirar dúvidas, né, Sim. seria mais rápido. Você Se está fosse ao buscando... vivo, ó, ia ser automático. Né? Hã? Se fosse ao vivo, Se fosse ao vivo seria automático, não é? é você, ó. É bom porque depois dá para editar, se for o caso. Isso nunca aconteceu. Não, ao vivo é legal. Bom, então isso é importante. Agora pode